lindas. Linda. Obrigada. Gostosa. O projeto Leste Freitas, Moderno e Eterno, foi pensando nas comemorações dos 80 anos do Laeste, o que poderia ser feito depois de tudo que ele fez pelo choro, pela música brasileira. A ideia era reunir num álbum as músicas inéditas que ele tinha e que é difícil até de localizar, porque ele não tinha um acervo organizado que você pudesse chegar e pegar. Mas foi localizando música por música, feita uma seleção para gravar esse CD e fazer uma coisa que era incrível, sabia que tudo que ele tinha feito, nada tinha sido publicado em partitura. Quantas vezes essas pessoas pediram, para mim assim, aproveita, você tem a partitura do tio? Eu falei, olha, eu tenho mais memória do que papel, né? Essa meninada precisa tocar esses choros do tio, precisa ter mais acesso, né? Então isso é muito importante nesse sentido também, além de você ter hoje em dia na internet você encontra todo mundo tocando, todo mundo tem muita informação, mas essa particularmente é única, ela é singular. Quer conhecer o tio? Vamos pegar esse documento e vamos ler esse, vamos tocar, vamos ouvir a gravação. Isso e para mim é um presente estar aqui, cuidando dessa forma, a gente está preservando de forma muito integral, né, de forma íntegra, né, a história de uma pessoa que só nos deu música boa. É uma coisa que sempre me incomodou, essa coisa dos maestros serem tão duros, sem swing, assim, no gesto, né, essa coisa europeia e tal. E o tio regendo é a própria ginga, né? Eu falei, pô, esse aqui é o maestro brasileiro, esse é o gesto brasileiro, assim, que tem que reger, né? Porque não é 1, 2, 3, 4, 1, E, 2, E, né? Todas as curvas que a música tem e que o tio tem no gesto. Quando eu conheci o tio, eu acho que foi num estúdio, e foi na década de 60. E eu me lembro dele muito jovem, fazendo umas coisas incríveis ritmicamente no piano. Confesso que em algumas ocasiões cheguei até a imitar ele, assim, em certas coisas que ele fazia. E considero assim um músico excepcional. E como todos os grandes, ele é muito modesto, né? Assim, para minha cabeça. Uma vez eu falei para ele que ele era o meu ídolo. Nos pianistas brasileiros era ele o cara que eu mais admirava. Você vem tocando, daqui a pouco ele dá aquelas gingadas para lá, para cá, né? Parece que ele está brincando. Aí você vê uma orquestração dele, por exemplo, uma instrumentação, digamos assim, para piano. Pô, você tem um cavaquinho ali no meio, tem uma baixaria de violão de mais de 7 cordas para cá no piano, e o piano vai, né? Essa criatividade, esse volume, né, que parte dentro, assim, no sentido de ter bastante formas de se expressar através de um instrumento como o piano, é próprio de quem tem isso dentro da cabeça. E essa oportunidade de ter, nesse processo da gravação do disco, e conseguir conversar com ele, e ele tomar conta dessa ideia, e explicar o que é moderno, o que é eterno para ele, essa entrevista, esse bate-papo, que foi uma das últimas entrevistas que ele fez, totalmente relaxado e feliz, contando um pouco do que ele acha que é a música e do que é a música dele. Há várias culturas na música brasileira. E há a verdadeira música brasileira. Samba. Samba é
retrato do Brasil, sabe? O samba tem África, né? Não tem Estados Unidos, até hoje. Mas tem Europa. A síncopa, por exemplo, a síncopa é europeia. Tam, taram, 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 taram. A música africana tem o tambor. Tá? A música brasileira herdou o tambor africano, porque o índio brasileiro não mata bicho para fazer tambor. Isso faz a diferença. Ele usa favas, ele usa chocalhos, né? Ele usa a natureza. Ele não mata bicho. Eu estava no Jornal da Tarde, eu escrevia sobre música de vez em quando lá, embora estivesse na economia, e o Armando Aflalo me procurou para se eu não podia fazer a contracapa do disco do Laércio de Freitas. Eu nem sabia, não conhecia a produção do Laércio de Freitas. E daí fui na rádio, no estúdio Eldorado, para ouvir o Laércio. E quando veio o disco pronto lá, eu escrevi uma contracapa, comparando até o Laércio ao Cazé e outros, os gênios da música, aqueles gênios que só os músicos sabem que são gênios. Depois eu fiquei muito preocupado, eu falei, será que eu exagerei porque era a minha primeira contracapa, né? Até que um dia, muitos anos depois, conversando com o Rafael Rabelo, eu falei, Rafael, quem que o Radamés chama de gênio? Ele falou, dos vivos, só um, Laércio de Freitas. Eu falei, então estou em boa companhia, né? Ó, São Paulo no Balanço do Choro foi um dos discos que participou da minha formação. E é um daqueles discos que, hoje mesmo a gente estava batendo papo, ele falou uma coisa que eu sempre achei, e ele sempre achou e sempre repetia, que você tem que entregar a música pronta, entre aspas, para o público se deleitar, curtir ou não, mas pronta. Você não tem que contar com o entendimento dela. A música não é para se entender, eu acho. Acho que é para se sentir. Quem tem que entender é a gente que trabalha com isso. O público tem que sentir. E esse trabalho é um daqueles que bota para o público entende, e bota para a gente entende também, óbvio, e aprende. Tem uma escola, é um legado do choro de São Paulo. O tio, para mim, ele tem esse legado aí que você vai entendendo com o tempo. Esse disco do tio, ele é ainda até hoje assim, uma referência para você escrever, para você continuar melhorando questões como é que a gente escreveria para uma banda, né? Os contrapontos do tio, os contrapontos assim, dos Esmeraldino. Quer dizer, como é que a gente faz isso? Eu acho que é isso que me dá um respiro e me dá até hoje assim, como se diz assim, inspiração. Isso, São Paulo no Balanço do Choro. Foi impactante, assim, uma geração de músicos, me incluo nessa também, porque mudou toda aquela visão que a gente tinha do choro, principalmente no piano. Foi uma abertura, assim, fantástica, porque o piano, a nossa referência era Ernesto Nazaré, Zequinho de Abreu, no choro. E o Laércio mudou completamente. Ali, nossa, foi uma abertura, assim, até hoje, né? Referência, né? Para todos nós pianistas. Eu fiquei meio confuso assim, a primeira vez que escutei, porque o que é isso, né? Um negócio que é o choro, mas não é choro, que tem uma outra informação aqui, né? Tem aquela coisa que é a cara do Laércio, né? E depois fiquei, né, apaixonado pelo disco, pelo trabalho dele, e fiquei querendo saber mais dele e buscando as referências todas, né? Ele estava em todos os lugares que tinha música ao vivo que eu ia, ele estava, um negócio impressionante, né? Uma figura quase onipresente. E ele
muito diferentes também, né? Não só no jeito de tocar, como também na personalidade dele. Chegava e sempre falava de maneira... Tem vários bordões dele que ganharam a noite, né, de São Paulo, todo mundo usa, né? Que não é difícil, só dá trabalho, né? Cuidado com as notas erradas, que elas apagam as certas, né? Outra que ele escutava dele também, que ele falava para os músicos. Tem uma digital muito forte, né? Tanto na personalidade quanto no jeito dele tocar. Não é difícil, só dá trabalho. Não é difícil, só dá trabalho. Você lembra aquela coisa? Você lembra aquela coisa? Não é difícil, só dá trabalho. E o mais importante, o mais prazeroso que foi essa homenagem para o Laércio foi a famosa, né, como diria Nelson Cavaquinho, as flores em vida. Ele participou o tempo todo do processo. Ele já não estava tocando, mas ele conseguia ficar, um pouco debilitado, 12 horas por dia no estúdio. Ele não perdeu um take, uma gravação. Ele curtiu, ele regia sozinho, ele participou, a vibração, todos os músicos assistiram, ouviu os takes do lado dele, e ele cantando a melodia, ele dando toques para o contrabaixista, como que ele gostaria que ele fizesse. É disso que eu estava falando. É disso que eu estava falando. Todos os grandes músicos de São Paulo, quando você fala qual a sua maior influência, Laércio de Freitas. E é interessante isso porque você não tem uma cobertura cultural. Você teve durante um período, você tinha um jornalismo cultural que conseguia trazer à tona essas pessoas. Você tinha lá no Jornal da Tarde, a própria Folha, o Estadão tinha... Mas você se perdeu, não tem mais esse jornalismo cultural. Então o gênio de uma pessoa que nem o Laércio, que era para ser festejado anualmente, cada aniversário dele tem que festejar. Porque a cultura é um elemento essencial na formação de um país. E quando você tem pessoas que rompem os limites do convencional e conseguem criar uma linguagem, então tem que ser enaltecido permanentemente, né? O Villa-Lobos dizia que o Nazaré era o melhor tradutor da alma brasileira, né? E a música é essa, a tradução de um povo. E o Tio é um dos grandes tradutores dessa nação, né? Eu diria que a minha música mostrou uma face diferente da música brasileira, porque ela tinha a razão erudita para ser a música que era, mas isso aplicado à música brasileira. Isso fez uma diferença muito grande. Para mim, foi o pulo de uma época para a outra. Uma música para ser eterna, ela precisa ser duradoura. Se ela puder ser moderna, ela vai estar mais dentro do futuro do que fora. Ela vai ser eterna.